Olá para todos, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Programação com Interfaces Gráficas. Hoje nós vamos ver nosso segundo projeto. Ele vai ser um projeto chamado Frações com Arquivos. Ele é uma continuação do projeto sobre frações que a gente fez em aulas anteriores. O objetivo desse projeto é exercitar conceitos que nós estudamos, como classes, exceções, módulos, arquivos, e é isso que a gente vai fazer hoje. A especificação do projeto, eu gostaria de escrever um programa para ler uma série de frações de um arquivo e imprimir sua soma e produto. A ideia é um exemplozinho, eu quero ter um arquivo de entrada com uma série de duplas de números, 2, 3, 5, 7, 1, 4, etc. E eu gostaria de ter a saída do programa, bonitinha assim, escrito fração 0, 2 sobre 3, etc., nesse formato bonitinho. E no final, imprimir a soma e o produto. Nós só vamos usar os seguintes métodos para implementar essa nossa classe de frações aí. O nosso velho conhecido aí, o init para inicializar, o str, o herp. E vamos ter um método reader, que é um método que lê e trata as frações. Então, começando, nós vamos ter o nosso arquivo aqui e nós vamos importar o módulo sys e vamos importar a classe frações do nosso projeto passado para a gente poder usar a fração, usar a soma de frações, a multiplicação de frações e etc. E aí no final nós vamos juntar essa classe frações com o main e vamos fazer uma execuçãozinha aí para a gente ver o programinha rodando. Vamos lá, primeiro nós vamos definir a nossa classe frações, só fazendo uma pequena observação, aqui é frações, a anterior que nós criamos foi chamada fração, aqui é porque ela trata várias frações. E a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o método de inicialização, o init, ele recebe um arquivo de entrada, ele vai criar uma lista de frações, lista de objetos do tipo fração. Inicialmente essa lista começa como vazia, a gente vai começar abrindo o arquivo, se acontecer algum erro que ele não conseguir abrir, nós vamos levantar uma exceção, vamos imprimir uma mensagem de que o arquivo não pode ser aberto para leitura. Se tudo correr bem, nós vamos chamar o nosso método reader. O nosso método reader, o que ele faz, ele recebe um arquivo. Para cada linha desse arquivo, ele divide a linha em dois pedacinhos. Se o comprimento é 2, é porque está tudo bem, tem um numerador e um denominador. Ele vai criar um objeto fração com o numerador como o primeiro pedacinho desse temporário que ele leu aí e o denominador o segundo pedacinho. Se acontecer algum problema, passar alguma coisa inválida, a gente vai dizer fração inválida, mas vamos continuar o nosso processamento processando as outras frações. No final de tudo, a gente fecha o arquivo. O método str, o que ele vai fazer é acumular a soma e o produto das frações e depois criar um string com essa soma e produto. Então ele começa com um string vazio, ele inicializa a fração f, que é onde a gente vai acumular a soma como 0, 1. A fração g, que é onde a gente vai acumular o produto como 1, 1. Para cada i indo de 0 até o comprimento dessa lista de L frações, que são a lista de frações que a gente leu, a gente vai acumular em f as somas e em g o produto. É interessante observar que essa soma e esse produto aí, eles foram definidos lá na classe fração que a gente viu em aulas passadas. No final, a gente vai criar um string que vai ter a soma, o f, produto, o g, e vai retornar esse string. O método wrapper, ele vai ser parecido, mas agora ele vai imprimir todas as frações que a gente leu do arquivo. Ele vai começar com o string vazio, para indo de 0 até o comprimento da lista de frações, ele vai colocar nesse string fração, o i e a fração correspondente à posição i, que está no nossa lista de frações. E vai retornar esse string. Agora, para testar essa nossa classe aí, a gente vai fazer um programa principal, um main, em que eu vou passar como um arquivo frações txt que eu escrevi, vou mostrar para vocês nas próximas transparências. Essa parte inicial ali é só uma parte para a gente tratar, lembrando de vocês já devem ter visto isso em Python.
Python trata argumentos default uma única vez e depois ele não trata mais. Então, se você quiser usar esse main mais de uma vez, é importante colocar esse pedacinho de código, esses dois condicionais, esses dois ifs que a gente colocou. A parte que nos interessa é essa parte aqui do try. A gente vai criar um objeto, frações, passando esse arquivo e criando um objeto m de frações. Vai imprimir o m usando o wrapper de m. O wrapper de m imprime a lista de frações, fração, 1 ponto, 2 pontos, a fração, etc. E depois vai imprimir o m, ele vai imprimir o string, que é a soma e o produto. Se acontecer algum erro, a gente diz que o arquivo não foi achado e tal. E aquele último pedacinho é aquele pedacinho padrão que a gente já usou na aula passada, que é para testar se esse arquivo está sendo executado como main ou se ele está sendo executado como módulo. Vamos executar agora o nosso programinha. Primeiro, dando uma olhadinha, esse aí é o arquivo que eu digitei, o frações.txt, ele tem lá as fraçõezinhas no formato numerador, denominador. Depois, executando o Python em cima do meu arquivo, ele vai primeiro imprimir a representação, que são as frações, assim, fração 0, 5/7, fração 1, 4/5 e etc. E, por último, ele vai imprimir o string, o str, que vai imprimir a soma e o produto. Gostaria que vocês reparassem que as frações elas estão todas simplificadas, porque quando a gente definiu no projeto passado, quando a gente define um objeto fração, automaticamente a gente simplificava. Com isso, vamos terminando a nossa aula de hoje, encerrando o nosso segundo projeto. Espero vê-los na próxima aula. Até lá!